Shalom Adonai, queridos, mais uma vez passando aqui para trazer sempre alguém especial. A gente está aqui conversando com o pastor Denilson José, mais conhecido como Deni, e eu vou contar rapidamente como a gente se conheceu, como se encontrou, como Deus tem os mistérios dele, como ele faz. Eu vim com meu irmão em Guaratuba, a gente veio ver uma chácara. E aí, por enquanto, o dono não podia vir, ele falou pra gente vir sozinho. E quando a gente estava olhando, a gente começou a escutar uns hinos. E a gente viu escrito Arca de Noé. Eu falei, opa, aqui tem algo para nós. E, por acaso de Deus, o pessoal estava saindo para ir buscar alguns pneus e nos encontraram e chamaram a gente para poder entrar. E foi muito engraçado, pastor, porque eu estava precisando de um corte de cabelo e eu estava procurando alguém para cortar o cabelo. Daí, quando ele começou a mostrar e falou do salão ali, eu já falei ali, ó, posso cortar meu cabelo aqui? Ele falou, com certeza. E ali já foi. Então, ali Deus já tinha chamado para poder entrar. A gente entrou, achou lindo. A gente deixou o cartão e logo o pastor chamou. A gente teve a oportunidade de estar aqui ministrando. E foi uma experiência tremenda, porque onde o Espírito do Senhor habita, não tem como fazer ou ser diferente. Agora eu queria que o senhor contasse, pastor Leandro, como é que foi essa história aí da Arca de Noé? Quer começar pelo nome? Deus tem os seus mistérios, né? Certo. Primeiramente, Pai do Senhor a todos. Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas, né? E ele faz aquilo que é de melhor para nós. E esse lugar aqui, Arca de Noé, é um lugar que o próprio Deus preparou e reservou para a vida desses homens que estão recebendo de Deus um tratamento de 9 meses, né? E há uns 20 anos atrás, eu já tinha um chamado para uma grande obra, Amém. ao qual Deus tinha preparado para mim, e não sabia, e detalhe, ainda não era cristão, não era conhecedor ainda, era ímpio. Durante 3 períodos diferentes, eu peguei 3 moradores de rua e botei dentro da minha casa, para ver eles longe da vida que eles estavam. E fiz isso. E após fazer isso aí, não parou mais. Começou a florar, começou a acontecer o milagre de Deus na minha vida. Deus começou a me envolver de uma forma sobrenatural em relação a amor às almas, amor a vidas. Pessoas que se encontravam nas drogas, no crime, nos vícios, se encontravam se abandonados na rua. E este lugar aqui, antes do Senhor trazer ele à existência, agora dia 5 de outubro de 2025, vai fazer 7 anos que estamos aqui. Mas antes de estar aqui, eu já levei, num período de mais ou menos uns 10 anos, as pessoas para a casa de recuperações. Levava para outros lugares. E nessas ida e vinda, eu fiz uma oração dentro do carro, ao qual falei para o Senhor, Senhor, eu acho que é o momento, é o tempo de o Senhor nos dar uma casa de recuperação em Guaratuba. Levava para outras cidades vizinhas, até fora do estado, Santa Catarina. E Guaratuba merece uma casa de recuperação. O lugar não sei, e de que forma também não sei, mas Tu és Deus, Tu és dono do céu, dono da terra, e Tu fazes o que Tu quiseres. E eu fiz um voto com o Senhor de subir o monte toda sexta-feira, orar ao Senhor em propósito do lugar. Não sabia eu aonde seria. E no período de 9 semanas, 2 meses e uma semana, o Senhor usou a pessoa para me procurar na minha casa e dizer que não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela, durante 3 dias, estava tentando dormir e não conseguia, porque vinha no seu pensamento algo dizendo assim, entrega aquele lugar na mão do meu servo que ele sabe o que fazer. E assim a pessoa fez, entendeu? E o Senhor nos deu esse lugar aqui, a Arca de Noé, aonde foi resposta de Deus no monte, né? Como eu disse, durante 9 semanas eu subi o monte. Toda sexta-feira subia o monte 11h30 da noite, descia só no sábado quando o sol saía, né? E Deus nos honrou nesse propósito e nos colocou aqui, né, na Arca de Noé. A Arca de Noé, né, ela tem umas siglas, né, que Deus revelou através da oração, né?
que significa atitude real de carinho e amor. Nunca omitiremos a esperança, né? Isso é algo divino, algo do céu, porque todas as letras, né, se for colocar a arca em vertical, né, e colocar, né, atitude real de carinho e amor, nunca omitiremos a esperança. Amém. Tem tudo a ver com o propósito do Senhor, né? E aqui estamos fazendo o que vocês testificaram e viram, né, essa maravilha de Deus, né, a prova da misericórdia, a prova do verdadeiro amor de Deus sobre a vida desses homens, né, que outra hora estavam condenados, né, pelo tráfico, condenados pelas drogas, né, condenados, né, até mesmo pela sociedade, muitos, né, rejeitados, abandonados pela família. O Senhor abriu este lugar, a Arca de Noé, para poder cuidar daqueles que, né, o Senhor tem um plano, tem uma obra e ainda quer usar eles na terra. Amém. Olha só, gente. Não sei se vocês pegaram aí, eu vou trazer algumas chaves para você que estava contida aí, só para pegar para vocês verem o tanto que Deus é maravilhoso. Vocês viram que o chamado começou antes dele estar na igreja. Porque Deus te escolhe desde o ventre da sua mãe, está escrito na Bíblia. O profeta chamou ali. E, queridos, o seu compromisso, o compromisso de Deus é com você, independente de religião. E é por isso que eu falo, você tem que estar alinhado com o Senhor. E depois o resto é Deus. Acontece, ok? Não estou falando para você não ir para a igreja, mas eu só estou falando que você tem que entender o seu chamado. Porque quando você entende, você já estava sendo chamado e já estava sendo capacitado. Outra coisa interessante que o senhor falou, que eu gostei demais, foi que você tem que investir um tempo com Deus. Como é que você quer intimidade com Deus se você não gasta tempo com Ele? Quanto tempo você teve que ir ali para o monte orando para poder acontecer? E só aconteceu quando você estava pronto, porque Ele não ia te dar na mão antes de estar pronto. E a outra coisa que eu acho linda é o seguinte, quando Deus faz e a gente quer alinhar com Ele, não basta, tem que colocar tudo, até o nome. Você viu que até o nome veio dele. Então você, quando alinha-se ao Senhor, alinha 100%, que aí você vai ver indo para frente, caminhando do jeito que o Senhor quer. Agora, pastor, e a questão desse sítio aqui? O senhor pode contar aqui pra gente como é que foi? Porque vocês alugavam aqui, né? Aqui, na verdade, a gente nunca pagou aluguel. Olha só. Porque foi um milagre de Deus, né? Como eu falei, né? Deus não deixou a ex-proprietária dormir durante 3 dias, dizendo para ela que era para ela me procurar e entregar este lugar aqui, né, na minha mão, que eu saberia o que eu fazia. Só que antes de ela procurar, durante 2 vezes, ela me procurou para levar pessoas conhecidas dela para casa de recuperação. E eu levei lá em Navegantes, né, em Santa Catarina, né, dá mais ou menos uns 160 quilômetros daqui de Guaratuba. Né, e eu levei essas 2 almas para lá a pedido dela, e com o tempo, né, aí o Senhor escolheu ela para entregar este lugar em nossas mãos, né, e chegamos aqui, né, começamos praticamente, né, com bastante dedicação, né, bastante persistência, porque nós não tínhamos aqui ainda água, não tínhamos luz, né, mas tudo que nós precisávamos nós tínhamos aqui, que é a presença do Senhor. Amém. Né? Porque aonde precisa da presença do Senhor, Ele supre todo e qualquer tipo de necessidade. Amém. Né? Porque Ele é a provisão. Né? Amém. Ele é o eu sou, como Ele disse para Moisés. Né? E quando Ele se apresentou para Moisés, né, Ele tira o povo, né, de uma cidade onde era governada, né, por Faraó, e tira eles do Egito e leva para o deserto. No deserto é o lugar do quê? Do nada. Mas é do nada que Deus faz tudo. Amém. Quando o homem entende que ele precisa acreditar no seu chamado, precisa crer naquilo que Deus o separou, o resto é Deus que vai trazer existência que não existe. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na Arca de Noé. Nós apenas obedecemos e se colocamos na posição de instrumento, né, de vaso para ser usado por Deus. Está aí a obra, né? Vai fazer agora 7 anos, né? E muitas pessoas já foram restauradas, muitas pessoas já foram restituídas, já estão no seio da sua família, já estão na sociedade, né? E outra hora estavam condenadas, né? Até por elas mesmas não acreditar que haveria mais esperança. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança.
né? E nós cremos nessa palavra, pastor. Amém, amém. Olha só, queridos, eu só estou anotando coisas assim que vai, porque o intuito aqui, queridos, é provocar você, é tirar você da sua zona de conforto. Você viu aqui que ele já fazia o trabalho levando para outros lugares, mas ele falou, isso não basta, eu tenho que fazer mais. Então, queridos, tem que nascer dentro de você, no seu coração, o chamado. E você não fique conformado, saia da sua zona de conforto, para que você possa estar aí recebendo 100% daquilo que Deus tem para você. Muitas vezes a gente está acomodado, está bom, mas o bom não é suficiente, querido. Deixa eu te falar uma coisa. O bom, ele é medíocre, porque vai te afastar do excelente. Deus tem para você o excelente. Deus quer que a gente trabalhe em excelência, porque Ele já nos deu a excelência do céu, que é Jesus Cristo. Ele quer te dar o melhor dessa terra, mas você tem que aprender e estar pronto para receber, tá bom, querido? Então você vê, ele já começou antes. Outra coisa, pastor, que eu queria perguntar para o senhor, foi 7 anos já aqui. Quantas vidas já passaram por aqui? Nesses 7 anos, mais de 2.500 almas. Aleluia! Pessoas que tiveram oportunidade concedida por Deus para ter um recomeço, né? Para ter uma nova história, né? E sentir de Deus, né? O seu amor, né? E a sua bondade para com a vida de cada ser humano. Então, alguns aproveitaram a oportunidade e saíram daqui transformados e mudados. Outros retornaram de novo, né? Ao passado. Mas aqueles que aproveitaram a oportunidade, estão vivendo o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Né? Que é a sua presença e a excelência da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o melhor de Deus para nós. Né? Então, a palavra que tem nesse dia chamado hoje é somente gratidão ao Senhor. Amém. Pelo que Ele tem feito pela minha vida e pela família Arca de Noé. E pela minha família também. Então a gente vê aí, queridos, que quantas vidas sendo transformadas. Não tem como você não ver a presença do Senhor. Não tem como você não ver o mover do Senhor. Porque, pastor, como é que é sustentado isso aqui? Me diz aí. Literalmente, por Deus. Aleluia. Nós não temos nenhuma renda, né? Não pedimos nada a ninguém, a não ser ao Senhor através da oração. E Deus levanta os seus mantedores. Amém. Né? Deus levanta, né, as suas portas abertas para que a obra dele seja sustentada. Amém. Né? E é dessa forma que a gente vai vivendo, né? Na provisão de Deus, vivendo dia após dia e provando de Deus, né, o seu amor e a sua misericórdia sobre este lugar. Então, queridos, olha só que coisa mais linda, né? Quando você se dispõe a fazer o ID, Deus vai fazer, né? Eu conheço uma frase que o pastor falou com um pastor amigo meu, que foi meu mentor por muito tempo, e eu guardo ela no meu coração, que fala assim: sede fiel no chamado, que Deus é fiel no sustento. E a gente vê isso se cumprindo aqui. Ele foi fiel no chamado, e Deus tem sustido até agora. Queridos, eu sei que hoje em dia é muito difícil, a gente tá vendo tantas coisas acontecendo que o pessoal está cada dia mais tirando tá parando, porque está desviando verbas, essas coisas todas. Mas a gente vê, e o nosso intuito aqui é esse, de trazer e mostrar para você que ainda há homens de Deus, sabe? Os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, tá aqui, olha aqui. Ainda tem, queridos, tem, sempre vai ter, porque Deus sempre vai manter o remanescente dele, sabe? Eu sei que está difícil, eu sei que está ruim de achar, mas só que ainda há, queridos, e é por isso que a gente está aqui, para poder trazer e mostrar para vocês, servo do Senhor, que o que ele vê? Ele está vendo, sabe o que? A mesma coisa que Jesus viu. Ele está vendo almas. Ele não está vendo o que a sociedade vê. Ele não está vendo o marginalizado. Ele está vendo ali o coração que está sedente por uma segunda chance. E é isso que ele está fazendo. Ele está restaurando vidas, queridos. E não foi isso que Jesus fez? Será que não está na hora da gente rever os nossos preceitos e parar de ficar construindo? Eu sei que não estou falando nada de errado, mas às vezes a gente quer cada dia mais e crescer e colocar templos para lá, para cá. E às vezes a gente esquece que o maior templo que Deus já fez somos nós.
E quantos templos desses estão perdidos no meio da rua? Pastor, quando eu estava pregando ali, sabe, Deus, antes da gente, quando você estava contando, Deus estava me mostrando ali quantos sonhos que estavam sendo ceifados, se não fosse a intervenção do Senhor através da sua vida. Glória a Deus. Igual você estava falando, pessoas ali que estavam perdidas, que gente, eles mostrou foto e casos assim que você olha. Tinha um menino que chegou aqui, a gente não vai falar o nome, mas ele chegou aqui, o pastor foi criticado porque o pessoal falou, ele está louco, é para ir para o hospício. O menino não falava nada, estava possuído igual aquele varão lá do Gadareno, entendeu? Mas quando eu fui pregar ali, ele estava no primeiro banco, queridos. Eu começava e ele terminava. Ele sabe todos os livros, os hinos da harpa, sabe a palavra de Deus de cabeça. Agora pensa só, se você fosse pensar como o resto, se você não tivesse acreditado, esse menino estava perdido. Mas obrigado. Eu estou aqui para também te agradecer, sabe? Quando eu vejo isso, querido, eu vejo assim, nossa, isso me desafia, querido. A sua vida me constrange a ser o melhor cristão. Glória a Deus. Então, querido, me fala um pouco mais da sua estrutura aqui. Quantos homens você atende agora? Hoje nós estamos exatamente com 33 homens. 33 homens. 33 homens. Estão sendo aqui cuidados. Amém. Estão sendo aqui ensinados. Aleluia. Né, para poder se tornarem amanhã um homem igual eu. Aleluia. Ou melhor que eu, né? Amém. Essa é a intenção, fazer deles melhor que eu, né? E olhando para a palavra de Deus, a gente vê Jesus, né, indo em busca de homens também que para a sociedade eram apenas mais um, né? Mas Jesus não nos chama para ser mais um. Jesus nos chama para ser a diferença. Amém. Né? E ele disse para Pedro, né, que faria de Pedro não mais pescadores de peixe. Porque quando ele buscou Pedro na sua profissão, naquilo que era o seu sustento para a sua casa e sua família. Né? E após aquela grande pesca maravilhosa, né, ele disse para Pedro, Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Porque Deus, quando ele entra em nossa vida, pastor, é para nos fazer melhor do que nós éramos. Amém. Deus, quando nos chama, é para viver o sobrenatural dele sobre a nossa vida, sabe? Então eu entendi isso para a minha vida e não retrocedo mais, ainda Amém. Que custe a minha vida é do Senhor. Amém. Né? E vou gastar a minha vida toda na obra do Senhor, Aleluia. Dedicado ao Senhor, porque eu sei que a sua promessa é verdadeira e eu sei que o Senhor não volta atrás Amém. Daquilo que Ele determina sobre nossas vidas. Aleluia. Então, para mim foi uma honra de ser privilegiado, de ser honrado por Deus, né, de tamanha confiança, de tamanha responsabilidade, de cuidar de homens que aonde nem mais a família querem, nem mais a família acredita, nem mais a família, né, suporta. E Deus coloca na minha mão e me dá estratégia, me dá sabedoria e graça para poder trabalhar com eles. E esse trabalho, essa maneira de trabalhar com essas vidas é só através de oração e jejum e busca. Não existe outra ferramenta, não existe outros remédios que possa trazer humor, que possa trazer alegria, que possa trazer o bem-estar para o homem. Jesus é o nosso remédio. Jesus é a nossa cura, né? E ele disse para o seu discípulo que sem ele ninguém poderia fazer nada. Então nós vemos que o problema da sociedade, entendeu? É a ausência de Jesus Amém. Na sua vida. É verdade. Né? Toda alma, todo ser humano que não tem Jesus na sua vida, a sua vida está doente, a sua vida está caótica. Então é o que eu faço para esses meninos. Eu tiro eles do crack, tiro eles da cocaína, tiro eles das drogas sintéticas e coloco neles Jesus. Amém. E Jesus opera um grande milagre, porque Ele é o milagre em nossas vidas. Amém. Queridos, olha só, eu tenho visto aqui nesse tempo que a gente está junto, muito interessante, porque Ele é firme, porque tem que ser, mas Ele é amoroso.
os meninos têm ele como um pai. Os homens a gente vê ele como um pai. Todo mundo chega, abraça, mas ele é firme, porque tem que ser, entendeu? Porque é isso que eles precisam. Eles precisam de um pai ali para poder guiar eles e colocar no caminho de volta, né? E isso eu achei maravilhoso, a maneira como que você sabe, como o Senhor sabe separar os dois, né? E colocar eles na linha, porque eu creio que isso só pode vir do Senhor, né? Porque a maneira é uma maneira muito diferente. Quando eu olhei assim, eu falei assim, é o balanço completo, é o balanço perfeito. Agora, querido, como é que é a rotina deles aqui? Só para durante o dia? Durante o dia, né? Eles têm, primeira coisa antes de qualquer atividade, né? É a oração. Amém. Né, meia hora de oração de manhã, após a oração devocional, que é a leitura do Provérbios, né? Hoje dia 21, hoje foi o Provérbios 21. E após a leitura, daí se não for jejum, toda terça, toda quinta e todo sábado nós temos o jejum até meio-dia, né? A gente faz da meia-noite ao meio-dia, né? Toda terça, toda quinta e todo sábado. Amém. Né? Esse jejum é para eles entenderem que eles precisam, né, pagar um preço, porque nada nesse mundo é de graça. Amém. Nada nesse mundo, entendeu, é por acaso. Tem que ter um preço, né? Então é apresentado esse jejum para eles, né? Aí na segunda, na terça, na segunda, na quarta e na sexta e no domingo, aí é a oração, é o devocional, e daí antes do almoço, das 11h30 ao meio-dia, mais meia hora de oração, né? E também depois a terapia. Durante o dia tem a terapia, que é manter a manutenção, fazer a limpeza, cortar lenha, cuidar dos animais, né? Aí 4h30 bate os sinos, eles tomam café e depois nós temos a oração de novo, das 7 às 7h30, né? E essa é a nossa rotina. É o céu com a terra e a terra com o céu. Amém. É o ligamento divino para poder manter, né, em ordem, poder manter a presença de Deus nesse lugar. Amém, amém, amém. Eu vi o senhor falando de animais e a gente já deu uma olhada, tem vários animais aqui que também é bom para poder interagir com eles, né? Isso. O senhor tem vários tipos de animais, depois a gente vai estar mostrando aí. Querido, uma coisa que eu queria te perguntar, que é, aqui ninguém é forçado a ficar. O portão ali fica aberto, então você não força ninguém a ficar. E o processo dura 9 meses. Me fala um pouco sobre isso aí. Eu acho que o homem tem um livre-arbítrio, que é o direito de escolha, né? Então, a gente vê que a maior prisão não é uma cadeia, um cárcere onde prende o homem e ele fica limitado de poder ir e vir. A maior prisão está no sistema chamado céu aberto, é o livre, porque lá fora eles vivem a maior prisão, eles vivem o terror da sua vida, que eles estão presos aos vícios, eles estão presos, né, ao mundo e não conseguem ser livre, não conseguem se libertar. Aí eles chegam aqui dentro, né? Pode ver que nem muro tem aqui, né? Já para a pessoa entender que ela precisa ser liberta do sistema lá fora, é daquilo que o mundo oferece, né? Então aqui o tratamento é um período de 9 meses, simbolizando uma nova gestação, né? Simbolizando um novo nascimento em Deus, né? Inclusive hoje o nosso irmão Jorge, que é o que chegou aqui lunático, né? Hoje está fazendo 9 meses, amanhã no culto nós vamos estar cortando o cordão umbilical dele e abençoando ele, para ele, né, estar retornando à sua família, à sociedade, aos seus filhos, com a bênção do Senhor. Amém. Né? Então, eu acho que o homem tem que ter o desejo na sua alma, né, e querer, né, ser liberto, querer viver um tempo e uma vida com Deus, para ele poder ser livre. Senão, não é livre. Fica manietado pelo valente, como diz a palavra. Né? Então, e é só dessa maneira. É entendendo o propósito, entendendo a obediência. Né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Amém. E quando nós tememos ao Senhor, nós obedecemos a Ele. Amém. Né? Porque o intuito de nós obedecer é para adquirir confiança, né? E adquirir amor e carinho da parte de Deus para com nós. É como um filho, né? A gente é pai, sabe que o filho que obedece, a gente, né, tem prazer, né, na sua obediência, né? Nós temos alegria quando o filho nos obedece e entende, né, que nós estamos passando para eles, né, aquilo que é de melhor, que não vai lhe trazer dano, que não vai lhe Amém. trazer prejudicação para a sua vida após. Então é mais ou menos por aí, pastor. Ele falou uma coisa que é muito interessante, eu queria chamar a atenção de vocês aqui.
É uma coisa que a gente não presta atenção, mas olha só, quando ele falou lá fora, ele se sente mais preso do que aqui. Porque a prisão deles não está no local, mas está dentro, na mente deles. O diabo tem mantido esse povo cativo por tanto tempo. Então, quando eles vêm aqui, eles se sentem em casa. E esse, eu acredito, pastor, pelo que eu tenho visto, é o maior segredo, que você trata eles como um filho, né? Você trata eles como pessoas normais. Então a gente tem que parar também, queridos, com esse preconceito e começar a ensinar, porque como eles aprenderão se não tem ninguém para ensinar? Então, queridos, presta atenção nisso. Vamos começar a olhar. Jesus, ele fazia desse jeito. Ele veio para quem estava precisando, não era para os sãos, como ele mesmo falou, não é isso? Isso. E a gente tem que ver, porque sabe qual é a diferença? Quando eu estava pregando, eu falei isso, né, pastor? A diferença entre o meu pecado como pastor e o pecado deles é que o meu pecado é oculto e o deles era exposto, né? Então a gente vê isso. Então não existe pecadinho, pecadão. Todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Mas agora, o que a gente está fazendo para mudar isso? Esse homem está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. E eu quero te desafiar, querido. A ideia disso aqui é desafiar. Eu gosto, pastor, quando eu vou pregar um sermão, se ele não me desafiar, eu não posso pregar. Porque o pessoal não entende. É uma espada de dois gumes. Ou seja, antes de eu cortar lá, tem que cortar aqui. Agora o cara pensa que é um facão que vai cortar o outro todo. Não é isso, não é? Eles não entenderam. Então, queridos, era isso. Eu quero te desafiar. Tá vendo? Um homem que decidiu mudar. Parece que não vai fazer nada, né? As pessoas falam, eu sozinho, o que é que eu vou fazer? Olha aí, quantas vidas passou por aqui. Igual ele falou, vai ter uns que vai aceitar, vai ter outros que não. Ele está fazendo a parte deles. Agora imagina, esses homens aqui estão sendo treinados para poder ir lá para fora. E para poder continuar esse caminho. Para poder continuar este legado. Esse homem, eles não está deixando herança, ele está deixando legado. Aonde passa, a gente conversa com todos eles aqui, o desejo do coração deles é de continuar fazendo isso. Então, entendeu, queridos? Vamos estar investindo um pouco mais. Vamos acreditar. Se você tem um sonho aí parado, se ele é do Senhor, seja desafiado, né, pastor? Sim. Não olha para as dificuldades, olha para a solução, que é o Senhor Jesus. Exatamente. Querido, eu queria que você me desse uma palavra para uma pessoa que está na rua aí, que pode estar nos escutando, ou mesmo aquele que está dentro de casa, mas está preso ao vício. Dá uma palavra para eles, por favor. A palavra que eu tenho para dar para quem vai, né, nos assistir através desse podcast se encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, verso 37. Né, Jesus disse uma palavra, né, através da sua promessa, que ainda ele iria vir sobre o ventre da nossa irmã Maria, que foi a mulher escolhida, agraciada por Deus para gerar Jesus, né? Ele mandou o anjo dizer para ela que para Deus nada é impossível. Amém. Né? Então esta palavra se resume tudo, né? Porque a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, né? E eu sou a prova viva disso. Desse versículo, né, que está em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Então não importa, né, a vida que você está vivendo, não importa a situação que você está, mas essa palavra, né, ela hoje te dá legalidade para você ter força e para você se pôr na posição de soldado de Deus, né, e saber que para Deus nada é impossível. Né? Filipenses, Paulo escreveu, Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? Um homem que outra hora, né, infelizmente encontrava-se, né, cego, fisicamente, né, espiritualmente, mas quando o Senhor tirou as escamas dos seus olhos, né, ele pôde contemplar, né, o poder de Deus. Amém. A perfeição de Deus sobre o seu chamado. Então você tem um chamado, você é um escolhido, você é um eleito de Deus. E para você nesta tarde é Lucas 1,37.
porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Ele pode fazer da tua vida como Ele fez com a minha, e não tem para ninguém. Não há quem peça, não há quem possa impedir o agir de Deus e o operar de Deus sobre as suas escolhas e sobre a separação para a sua obra. Amém? Amém. O senhor tem cultos aqui, igual eu vim pregar, né? E quais são, eu queria que o senhor falasse quais são os dias dos cultos, né? E se o senhor quiser também, o senhor pode falar sobre como começou os cultos aqui. Pode falar para eles aí. Se vocês quiserem me assistir, fique à vontade para vocês experimentar. Gente, eu experimentei algo fantástico, era muito engraçado, que era para mim estar pregando em uma outra cidade. Deus nos trouxe aqui, cancelou lá o que tinha para fazer. Daí eu não estava entendendo, né, pastor? Eu até falei, quando eu cheguei aqui, quando eu vi as louvando, aí eu entendi o porquê. Trabalhar de Deus. Os dias de culto aqui, oficiais da casa, terça, quinta e domingo, né? A partir das 19 horas a gente começa a orar, e às 19h30 levantamos o culto ao Senhor, toda terça, toda quinta e todo domingo. Aí segunda e quarta e sexta e sábado nós temos aqui também culto ao Senhor, né? Que é do ensino da palavra, que é o culto dos profetas na quarta-feira, onde ensina eles a dirigir um culto, onde ensina como é que eles se comportam num culto, né? E no sábado nós temos consagração até meio-dia, jejum ao Senhor, e temos o nosso culto também, das 10 ao meio-dia, né? E estamos aqui entendendo, né, e aceitando aquilo que Deus nos colocou. Amém. E nos chamou para fazer, que é cultuar e adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Aleluia. Então, vocês viram, a gente vai deixar depois nos comentários o endereço para vocês virem assistir. Eu desafio você a vir assistir, sabe? Venham, a gente vai colocar também os horários do culto, os dias certinhos. Eu desafio você a vir assistir, e eu te garanto que você nunca vai ser mais o mesmo. Amém. Porque você vai ser desafiado, assim como eu fui desafiado. Amém. Porque aonde habita a presença do Senhor, não tem como você voltar igual. Não tem como você voltar igual. Você vinha aberto para receber, eu te garanto que você vai receber. Amém. Amém? Então, querido, se as pessoas quiserem ajudar nesse projeto, como é que a gente pode ajudar? Da maneira e da forma que Deus ordenar ou pôr no coração, né? Eu tenho o número do meu telefone, meu contato, o WhatsApp, né? É o número do meu Pix. E toda ajuda ela é bem-vinda, né? Porque nós temos bastante custos, né? Combustível, algumas coisas que às vezes necessita na casa, como produto de higiene, né? E a gente vai administrando aquilo que é trazido pelo Senhor, através das ofertas, né? Naquilo que é necessário na necessidade da casa. Amém, amém, amém. Então, queridos, a gente também vai deixar o Pix dele aqui. E também, se vocês quiserem, qualquer coisa é só comunicar com a gente, que a gente vai ser essa ponte, né? Isso. Aqui, ó, Living Bridge, a ponte que liga um ao outro. É esse o nosso ministério, ligar você a pessoas certas. Ligar você, por isso que a gente vem aqui. Porque quando a gente vem aqui, você vai ver que a gente está visitando, a gente está vendo que é de verdade. Porque ultimamente na internet, infelizmente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Inclusive, eu fico a dica, tem muita gente me acompanhando aí, e entra às vezes lá no Instagram, que a gente faz, no Facebook, viu, pastor? A gente faz um live todo dia, então tem muita gente aí da Ásia, da África, do Oriente, que está entrando e pedindo ajuda. Por favor, não dê dinheiro. Se você quer dar dinheiro, fala com a gente primeiro para ver se é de verdade. Porque a gente não manda sem antes fazer isso aqui, ó. Tem que ver se a pessoa é de Deus. Amém. Porque tem horas que, gente, você está mandando dinheiro, infelizmente não é para ajuda. Eles estão usando isso para outros meios, ok? Então fica a dica aí. Então, pastor, eu queria que o senhor terminasse orando e abençoando as pessoas que estão nos escutando. Amém. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Desde já quero agradecer a vocês pela dedicação, né, por vocês se disporem como instrumento para poder estar aqui, né, fazendo o trabalho de vocês aí. Deus abençoe ricamente. E fica o convite, o nosso convite já está lá. O próximo vai ser lá no Canadá. Glória a Deus. A hora que o Senhor... E olha aqui, ó. Deus une a propósito. Amém. Estamos unidos e juntos. E aquilo que o homem junta, aquilo que Deus junta, o homem não separa. Tá falando de homem e mulher. Presta atenção nisso, gente. Tá falando de propósito.
E o casamento que não tem propósito se separa. Verdade. É propósito. Aliança é quebrada. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então nesta tarde. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor meu Deus, te agradecendo por esta rica e ampla oportunidade ao qual o Senhor nos concedeu nesta tarde, Senhor meu Deus, para estar aqui, ó Pai, contando um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Amém. O propósito é um só, Senhor, é para que o Teu nome seja glorificado, é para que o Teu nome seja adorado, Senhor meu Deus, através das nossas vidas, Senhor. E eu quero nesta tarde te louvar, meu Deus, como instrumento vivo em Tuas mãos, Pai. E quero pedir a Tua bênção, Senhor, meu Deus, sobre todos aqueles que vão assistir, sobre todos aqueles que vão, aleluia, Pai, se dedicar, meu Deus, ao trabalho das Tuas mãos através desta obra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente, ó Pai, meu Deus, famílias, vidas, almas, Senhor, todos aqueles, meu Deus, que têm o coração voltado para a Tua palavra, são sensíveis ao Teu Espírito, ó Pai, nesta tarde que sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria terminar aqui falando primeiramente, a gente está fazendo isso aqui ao ar livre, a gente não sabe como é que vai ficar, os equipamentos a gente está treinando e fazendo, é um pouco diferente do nosso estúdio que a gente tem lá, que é tudo já preparado, a gente está aqui on the go, né? No andando, mas a gente não podia deixar de fora uma bênção dessa para vocês, porque para mim foi uma bênção, não foi para você? Então comenta aí, queridos. Então partilha também isso, tá bom? Então eu queria pedir desculpa para vocês se aconteceu qualquer lapso, alguma coisa, mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que isso aqui vai ser uma bênção para muitas pessoas que estão travadas, pastor. Tem gente travada aí que precisava dessa palavra para poder dar aquele empurrão para pegar no tranco. Verdade. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, pegar no tranco, já quando está indo a partida. Tira do canto e põe pro meio, como fez Jesus, né? Com aquele homem da mão mirrada, né? Isso mesmo. Chegou lá na sinagoga, sai do canto e vem pro meio, né? Então, queridos, fique com Deus, Deus abençoe, Shalom Adonai, que Deus possa sempre estar abençoando a casa de vocês. E obrigado por nos acompanhar. E por favor, compartilhe aí, assine embaixo, porque vocês sabem que faz diferença. Quando você faz a assinatura, isso aí vai chegar. E eu já te falei, vem fazer parte do nosso ministério, seja nossas pernas, porque você pode ir em lugares que eu e o pastor não pode, mas você pode. Então compartilha aí com a gente, tá bom? Deus abençoe.